Ô, Eric, Oi. falando de história de terror, aquele dia lá que eu saí da ligação, você contou a sua? Não, eu vou contar só o dia que você estiver presente. Eu quero ouvir você fazendo barulho. Você vai contar hoje? O Camilo se importa, Camilo? Não, cara, pode contar. É que Fica eu à também não vontade. quero monopolizar o. Porra, porque é longa essa história? Não, é uma história. Não, pode, História, né? pode contar. Mas Isso aí. manda aí, a gente já começou a contar historinha de medo, aí você conta a sua. Vou contar então. Isso aí tem mais ou menos uns 20 anos. Deve estar por aí. Foi em 2003, eu lembro que eu estava na faculdade ainda. E só para dar um contexto, a minha avó sempre foi muito. Minha avó mesmo, mãe da minha mãe, sempre foi muito espiritualizada. Uma pessoa sem escolaridade nenhuma, não sabia nem ler, mas ela era muito voltada para essas questões de espiritualidade. Ela não falava essas palavras, mas ela dizia que ela tinha a capacidade de ouvir, de adivinhar e etc. E eu não gostava desses assuntos. Eu achava que era Caô. eu achava que era caô para manipular a gente e tal, e às vezes acho que era, mas enfim. Daí, eu tenho uma irmã que ela chegou uma fase ali da vida, começou a namorar, teve um namorado, outro, e daqui a pouco ela volta com o namorado mais esquisito que eu já tinha visto. E era um menino muito estranho, muito esquisito. E ela estava numa fase desempregada, minha irmã, e tentando se empregar. E aí eu chego um dia em casa, depois da faculdade, já devia ser umas 10h30, 11 horas da noite, sentei para jantar na mesa, e a família toda ali meio em volta da mesa, como se faz no Brasil, né? Meio que discutindo o que estava acontecendo com a minha irmã, eu só comendo ali, e eu prestando atenção de canto de olho. E a conclusão que haviam chegado é de que esse rapaz que tinha começado a namorar com a minha irmã, na verdade, ele tinha feito uma amarração Eita! pra... Oi, Júlia. Eu chego, a primeira frase é essa, eu cheguei bem. Não, é uma história que eu tô contando aí, mas você vai pegar o contexto. E aí ele tinha, disse a minha avó, ali com toda a sua autoridade, que o rapaz tinha feito não sei como é que chama. Um feitiço. Um feitiço, boa, de amarração. E ele gostava muito dela, ela ou tinha esnobado, e por isso ele tinha feito isso. E aí eu, meio que para não desdenhar, fiquei na minha. Mas, por que sabe? De onde tiraram isso? Como é que tá isso? Não sei o quê. Não, porque ela foi fazer uma entrevista de emprego e ela estava super preparada, era um emprego super a cara dela. E no momento que ela entrou na sala, ela ficou com muito sono e não conseguia se manter ali esperta ali, sabe? E ela ficou chateada, contou isso em casa, minha avó chegou a todas as conclusões e eu achando, que bobagem. E aí veio que, na verdade, o rapaz gostava dela, mas ela o tinha esnobado e por isso ele tinha feito isso. Beleza, até aí tudo tirado completamente do cu, né? Niki tá rolando essa converseira e tal, meu pai e minha mãe falando que ela tinha que terminar com esse rapaz, independente de qualquer coisa, porque era um traste, não sei o que, essas coisas de família, né? Minha avó cai no chão. Geralmente é mesmo. Namorado de irmã sempre é traste. Com certeza. E Niki que estão discutindo isso, minha avó cai dura no chão e começa a falar com outra voz. E que é uma coisa que já tinha ocorrido. Oi? Nada, continua. Mas uma voz que ainda parecia a dela, só que fazendo voz. Uma voz mais grossa. Eu não vou imitar também, porque minha voz já é falecida, eu não quero parecer que eu não quer que ela apareça hoje. Não quero que ela apareça. Na cama, né? Tirando satisfação, né? Mas começou a falar e dizia coisas do tipo: você tem que ficar longe desse cara e não sei o quê. E minha mãe, que é uma pessoa muito gentil e educada, eu acho que aqui ninguém conhece a minha mãe ainda, mas ela é super... Se você quiser, aí você ela tem que me levar pro jantar primeiro. Aí minha mãe começou a fazer uma coisa que eu não imaginava minha mãe fazendo, que ela tipo, botou um pulso firme ali e começou a falar sério ali contra, vamos chamar de entidade ali, ok? E começou, não, vai não. E aí a minha avó falava, eu vou pegar você pra minha irmã. Se você não ficar esperta, eu vou fazer não sei o quê. E começou a usar alguns termos que minha avó não costumava usar, mas tudo bem.
E aí, nesse momento, eu parei de comer e fiquei olhando ali de olho arregalado, né? E minha mãe falou, não vai não, nós não vamos deixar. E começou a rezar e segurar minha mãe, minha avó pelo pulso, assim. Ela tava deitada no chão falando essas coisas e minha mãe ajoelhou, botou a cabeça da minha avó na coxa, assim, e falava com a minha avó, e minha avó como se estivesse interpretando ali o segundo personagem, né? Agora vem a parte assustadora. Agora? Agora. A minha irmã começou a chorar com tudo isso, porque também, puta situação ali, nervoso, meu pai meio que não sabia o que fazer, eu só fiquei ali meio cercando e tal. Aí a minha avó, ou a entidade, acredite no que vocês quiserem, falou o nome da minha irmã, que eu não vou revelar, falou, olha bem naquele relógio, e apontou de olho fechado pro relógio que fica pendurado na parede. Aí todo mundo olhou. Você tá vendo que horas são? E aí a minha irmã, meio chorando, falou, estou. E eu juro que eu não lembro a hora, mas era tipo umas 11 e pouquinho, assim. Olha bem, você tem que estar em casa antes desse horário. Senão, você sabe o que vai acontecer? O pior vai acontecer para você. Tá ouvindo? Olha que horas são. E na hora que ela terminou o ponto final do olha que horas são, juro por Deus, tocou a campanha da nossa casa. Ai, Jesus. Aí foi que eu deu aquela beliscada no cu, né? Aí que deu uma borradinha, né? Deu aquela borradinha. Tá muito bem combinado esse teatro aí, bicho. Aí eu idiotão, falei pra minha irmã, vai lá ver quem é. Aí todo mundo em coro falou, não! Meu pai falou, deixa que eu vou. Aí meu pai foi lá e falou, é isso que vai acontecer, eu vou vir buscar você. Aí minha avó acalmou, foi ficando molinha e tal. Molinha não, ela foi ficando mais quietinha e tal. E meu pai foi lá e voltou. Eu falei, e aí, quem que era? Ele falou, não, um cara pedindo dinheiro. Aí eu falei, mas era um cara... Como um cara? Um maltrapilho, assim? Tá? Não, um cara normal, sim. Um cara meio loiro, que não é muito o padrão do que a gente vê na rua, né? Eu falei, mano, que bizarro. Minha avó, que media 1,5 m, ficou dura, retesada no chão. E eu fui levantar ela. Porque, né, eu era o único... capaz de levantar uma pessoa ali, um jumentinho que sou. Eu acho que ela devia estar pesando uns 120 quilos, cara. Eu fiquei com dor no ombro na hora de levantar. Aí eu levantei ela que nem noiva, né? E levei até o sofá e ela foi ficando mais molinha e acalmou. E essa é a história. Mas e aí? E a sua irmã? E a sua irmã? Ela terminou com o cara. No dia seguinte eu não participei, não sei exatamente como foi isso, mas eu sei que não foi muito agradável. E aí minha mãe foi junto com a minha irmã, foi conversar com algumas pessoas, inclusive um padre, e aí um padre que eu sei quem é, o padre aqui da região e tal, né? E aí eu falei, e aí, o que ele fez? Deu risada? Aí minha mãe falou, não, ele levou a gente numa sala, conversou muito sério, falou que ele levou extremamente a sério o que ele ouviu, e ele ainda apontou assim para uma mesa ali da sacristia e falou, ó, aquela sala ali, já presenciei coisas que se vocês soubessem, vocês iam ficar assustadíssimos. Então não se preocupe. Não se preocupem, eu sei o que vocês estão vivendo e tal. E aí as coisas foram meio que se acalmando. Acalmando? Ai, graças a Deus. Mas é um fato que, assim, se eu não tivesse lá, eu ia falar, tudo caô. Mas eu estava ali, cara. E eu realmente não acredito em nada disso. Foi tudo... Tipo, Isso já tinha acontecido com a sua avó antes ou voltou a acontecer depois? Exatamente desse jeito aí, com muitas testemunhas em volta, com interação de... o teatro interativo de tocar a campainha ao mesmo tempo, não. Mas o dia que eu comentei, até o Rafa falou, você viu alguém incorporando, né? Isso aí não é nada, isso eu já vi várias vezes. Eu já tinha visto 1, 2 vezes ali alguma coisa, alguém comentando, mas com esse nível de... Uma pessoa próxima, assim, né? Tipo... Não, ela mesma já tinha tido um caso ou outro ali e tal, mas com todo mundo em volta, com a campainha tocando ao mesmo tempo, envolvendo terceiros ali, o tal do namorado, tá? Foi a única vez que eu fiquei sabendo. Se tem outras, ninguém me falou. Porque na minha família a gente faz assim, se você tem um problema, você não conta pros outros, você se vira. Você finge que a gente é normal. Saudável, família, né? como todo mundo. Deve
Deve fazer. Não deve não, Vitor. Tô brincando. Mas é um pouco assustador, não é tão assustador assim. Sobre né? isso, não, mas sobre isso que eu falei, isso porque eu trabalhei uma época, que era eu que sou cético, um cara que é espírita, que incorpora, que recebe ali, né? Recebe, um cara que é da Adventista Sétimo Dia, que acredita em dilúvio, em mundo de 5.000 anos e que dinossauros estavam... não são uma farsa, mas que estavam... Que existiram e morreram no dilúvio. E um que começou espírita, mas estava mudando para aquela outra religião que mistura ufologia com espiritismo, tá ligado? Avião! A galera lá do Sananda e tal, essa galera aí? Quase, mas era antes disso ainda, antes do grande Sananda aí, ser conhecido, assim, eles tinham uma outra vertente aí, né? Eu acho que é meio que o que virou o Astacharan, essas paradas aí, né, cara? Veio disso aí. E a gente trabalhávamos juntos, né? A gente tentou ter um estúdio de desenho na época. E, cara, era isso, né, cara? Era o dia inteiro se alfinetando e se tirando sarro um da religião do outro. Assim, pô. A gente tudo, né, 20 e poucos anos, inconsequente pra caralho. E, tipo, não tinha respeito. Você não tem respeito nenhum pelos seus amigos, né, cara? É esse tipo de brincadeira, assim, babaca pra caralho, né? Quando você é muito íntimo, assim. É isso, né, gente? A liberdade da amizade te faz isso, né? E, cara, era isso. E aí, o que era espírita sempre reclamava disso, falava daquele lance de vibração, de que as palavras trazem não sei o quê, e babá. Aí ele falava que dos acompanhamentos espirituais, que alguns amigos nossos que visitavam o estúdio traziam uns acompanhamentos espirituais muito... E ele morava onde era o estúdio, né? Tipo, na frente era o estúdio e aí na parte de trás do cômodo ele tava morando, né? Ele falou, eu que sei, porque depois eu tenho que lidar com isso tudo que fica aqui, né? E é uma batalha, eu acordo todo dia de manhã, parece que eu levei uma surra, porque, sabe, as vibrações de blá blá blá. E segundo ele tinha que depois fazer um trabalho para reencaminhar, para tirar essa catrevada da casa, não sei o quê. E aí ele começou a incorporar e meio que ficar... violento nas incorporações, assim, sabe? Mas é estranho, porque, tipo assim, o que eu... Fala, Júlia. Ele é kardecista? Ele era do quê? Ele é kardecista, Tá. Hoje ele é bolsonarista. Hoje. Ai, meu Deus. Que morte horrível. Mas... Só que era estranho, tipo assim, eu achava... Eu comecei eu falei, cara, eu acho que ele tá, tipo assim, ele fica irritado com as pessoas que são levadas lá, porque, tipo assim, porque na cabeça dele aquilo é a casa dele, tá ligado? Tipo assim, então ele não gosta. Trabalho é a casa. Exatamente, ele não gosta dessas presenças aqui, né, das pessoas, então ele meio que vai se irritando. E aí quando ele ficava incorporado e violento, ele nunca foi comigo, entende? Que, tipo assim, que tinha um porte físico maior, entende? E ele sempre meio que fazia perto do magrelinho que é da Adventista, sabe? Que já tem aquela rejeição natural de achar que aquilo é coisa do diabo, de se afastar, correr, pegar a Bíblia, começar a recitar salmo pra tirar o capeta do corpo do cara. Então você imagina eu, durante o dia, convivendo com esse tipo de coisa. Tipo, eu chegava... Desenhando! O pau tá quebrando lá no fundo. Aí eu chegava na porta da cozinha, olhava, tava um lá com a Bíblia na mão, rezando, gritando, o outro gritando dentro do quarto, falando, né, com vozes e não sei o que. Eu falei, pronto, né, cara. Eu voltava pra desenhar e tal, né. Mas, tipo assim, então esse tipo de coisa, cara, tipo, foi meio que comum na minha vida durante uns 2, 3 anos que a gente tentou, né, fazer isso, né. Então, realmente não me... Mas ambiente de quadrinho é ambiente do demônio mesmo. Sabe disso. E a mãe dele era bizarra também. Ela via os acompanhamentos espirituais. Eu já contei essa história. Ela que viu o seu. Sim, viu o meu e ela
E Que falou é um que era. cara grandão. Ela falou que era um cara gigantesco, assim, de uns 3 metros de altura, que ficava sempre andando comigo. E ela falou que ela ficou meio assim, né? Achou meio estranho no início, mas depois ela falou, mas fique tranquilo que ele é um acompanhamento espiritual muito bom, ela fala. É muito bom, né? Ela usou um termo, não sei o que lá, protetor, alguma coisa assim, né? Eu falei, ok, valeu, obrigado. E aí ela falou depois outras coisas, mas ela falava muito meio cifrado, assim, deu a entender que esse cara é parente meu, distante, assim, sabe? Alguma coisa assim, né, tal, né? Mas ela falava umas coisas bizarras, ela falava de um outro amigo nosso, ela falava, eu não gosto dele, ele vem aqui, o acompanhamento espiritual dele parece É pesado. uns cachorros misturados com pessoas, assim, sabe? Que ficam andando, assim, tudo ao redor dele. E aí Lobisomem. ele vai embora e aí fica tudo aqui, essa cachorrada. E aí eu tenho que ficar aqui rezando para reencaminhar e não sei o quê. Não sei o que. Ela ficava praguejando. É aquela mãe de santo que é rabugenta, assim, sabe? É pistola. Ela contava altas histórias, assim. Eu não sei. Não acredito, mas também não vou jogar pedra porque, né? Mas, tipo assim, nunca vi nada aparecer, assim, sabe? Tipo, ectoplasma, essas coisas, essas paradas, assim. Ver, como é que eles falam? Espírito de luz, essas paradas, assim, eu nunca vi, assim. Mas ver a pessoa se incorporar, falar com uma voz diferente, agir de um jeito diferente, falando... E depois a pessoa fica exausta, né? Sim, geralmente. Eu que nunca tive também nenhum tipo de experiência com esse tipo de coisa, eu sigo muito aquela regra do Jô Soares, ele falava isso de vez em quando, que, tipo assim, cara, eu acredito no que tiver ao alcance do meu sentido. Então, assim, eu tô aqui bebendo água na caneca. Se algum dia eu chegar aqui amanhã, a caneca falar bom dia, Jô, eu vou falar bom dia, caneca. Era isso que ele falava. Tipo assim, é isso. Assim, se a partir do amanhã o objeto está consciente ou eu vejo uma presença andando sempre comigo, eu vou lidar com aquilo conforme aparecer. Assim, também não é uma coisa, meu Deus, é uma completa reviravolta da minha existência. Não, é tipo, ok, estou lidando com uma informação que eu não podia lidar antes. É tipo, ok. Eu tinha, tipo assim, conhecimento geral básico de praticamente do máximo de religiões que eu conhecia. Que quando chegar no dia do juízo final, o que aparecer na minha frente, eu vou conseguir desenrolar o papo. Apareceu Deus da Polinésia, igual da Porta dos Fundos. Mas sei lá, né, cara? Quando eu morrer, eu me preocupo com essa parada aí, né? Eu acho que tem tanta coisa que é incrível na ciência, a gente talvez ficar procurando explicação no sobrenatural é meio perigoso, mas também não negam que deve existir alguma coisa que a gente não tenha controle e tudo bem, vamos lá. Sim. Igual o diarreia. Peraí, deixa eu falar. Desculpa, que a nome do dia foi muito foda. Mas é isso, cara. Não, é porque eu falei que, tipo assim, tem muita coisa que a gente olha, a gente vê e vira assim, tá bom, ciência, eu quero ver essa daí, vai. Como o Eric falou, a avó dele pesando 120 quilos lá e, cara, gente que tá incorporada pesa, pelo amor de Deus, parece que 3 vezes o peso dela, parece que tá fazendo força pra baixo. Eu tentei racionalizar que, assim, os músculos estavam retesados, ela tava fazendo uma força, como se parecia uma tábua, assim, sabe? Tipo, mandíbula travada, assim. Mas então, carregar qualquer pessoa que tá completamente inconsciente, assim, é muito difícil, gente. Sim. Mas é que minha avó pesava, tipo, 45 quilos. Realmente fica muito pesada. E aí, nesse caso, você tá falando de você tá fazendo força contra ainda, né? Aí é mais difícil ainda, né, cara? Exatamente. Eu lembro que eu fiquei com o ombro machucado uns 3, 4 dias, assim, depois. Eu nesse caso, eu sou mais cética, mais cética, mais crente, então eu... Tem que ter dado uma dica nela. Levanta, velho. Porra. Acho que seria assim, eu não sei, quando a minha mãe teve Alzheimer,
e ela tinha as crises, por um período eu fiquei com ela, então eu que continha, né? Quando ela tinha os surtos. E minha mãe era uma senhorinha de 82 anos, com 1,52 m, e quando ela tinha o surto, eu tinha muita dificuldade de segurar ela. Uhum. E olha o meu tamanho, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou grande. Eu não conseguia. Então tinha vezes que eu soltava minha mãe e eu ia me trancar no banheiro enquanto ela estava tendo surto, porque eu não dava conta. Mas enfim, isso foi um período curto. Eu estou contando isso por 2 motivos. Primeiro, uma pessoa, quando... Eu vou explicar da forma que eu sinto. Assim, uma pessoa, quando ela perde total, uma pessoa sem qualquer tipo de... qual a palavra correta? Controle, né? Ela tá vira um bicho, né? A pessoa sem nenhum tipo de resfriamento, nenhum tipo de consciente, de... sem senso de autopreservação. Sem senso de autopreservação. Ela se machucava. Ela se machucava sozinha. Sim, sim. E a pessoa fica muito forte. E uma outra coisa que eu pensei foi, poxa vida, é cientificamente provado, nós sabemos que é uma doença, sabemos que é o Alzheimer, sabemos que é um surto dentro do Alzheimer. Fiquei pensando, cara, isso aqui, 40 anos atrás, as pessoas iam dizer que ela estava possuída. Certeza. Deve ter gente que fala isso hoje ainda. Não, mas assim, isso aí é porque não está aqui, por exemplo, o Porco, que é da área de psicologia, mas acho que isso até é estudado em faculdade de psicologia como vários registros de bruxaria ou possessões ou coisa assim são considerados hoje proto-indícios de doenças mentais específicas só pelos sintomas que são descritos na época, né? Assim como também doença infecciosa, tem muito isso, né? O maluco estava viajando em grandes navegações e aí teve a doença infecciosa, teve uma doença tal, blá, 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 e ninguém conhecia. Aí a galera olhando hoje, né, no histórico da medicina, fala, isso aqui era aquela doença tal, que obviamente já existia, né, é uma doença de tempos imemoriais, mas que, como atinge uma parcela pequena da população, não tinha sido diagnosticada. Então, para a doença física, a gente já tinha essa limitação, imagina para a doença mental, né? Então, sem entrar no mérito de querer dizer que tal coisa existe ou não existe, mas é muito provável que sim, muitos eventos históricos, né, e coisa que, sei lá, pode ter matado gente que foi considerada possuída ou encarcerado para o resto da vida, gente que foi considerada possuída, podia ser só uma doença mental que, primeiro, não conseguiam diagnosticar na época e, segundo, não conseguiam tratar na época, né? O que é o mais triste, né? Porque, tipo, se você achasse que está possuído, mas falasse, com esse chazinho aqui, você acalma essa pessoa, você acalma o espírito maligno, e a pessoa tem uma vida, né, viável, né? Seria ótimo, né? Mesmo que não tivesse o diagnóstico preciso, achasse que era uma coisa mágica, religiosa, que coisa do tipo. Mas o mais triste é que não tinha, por não ter diagnóstico, não tinha tratamento, né? Então. E nem vontade também, né? Então, essas pessoas viveram terrivelmente até o fim da vida ou foram mortas, né? Ambos são terríveis, então é triste. Puxa, gente, que legal que tá esse que podcast gostosinho. Que tema legal. Por isso que já veio dentro, pra se divertir, gente. Que bom que a gente tá no Spotify na tag de humor. Conta uma piada, Lojinha, conta uma piada. Foi engraçado. Aí eu fui levantar minha avó. Porque a galinha atravessou a rua. Fui levantar minha avó, ela deu um pum. Ela tem uma crise existencial no meio do podcast. Mas é uma historinha de terror aí, gente. Historinhas. Não queriam tanto o MD Medo? Tá aí, ó. Então, sem marcar. Culpa da Adriana, não é vontade. Caralho, vou ficar mais nada, culpa da Adriana. Vou ficar mais algumas semanas fora do projeto. Em terapia. Cara, e o Camilson ficou em silêncio total esse tempo todo, assim. Né? Você mutou e foi pra outro lugar? Foi pra outro cômodo, Camilson?
Eu acho que eu fui bloqueado aqui. Tô brigando com o Léo Finock no WhatsApp aqui, enquanto vocês estão contando histórias. Não, Esse no início, podcast. no início dessa conversa, quando o Eric falou que ambiente de quadrinho é ambiente de demônio,